that you don't make. You get down and you get back up again. Ooh, and you get back up again, but... Oi pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Mil Crimes, mas hoje não estou sozinha, porque eu chamei a Fábio de última hora e ela aceitou. Então, oi Fábio. Olá, tudo bem, Mil Crimers? Como é que vocês estão? Mil Crimers. A gente acabou de ter uma notícia muito legal, que vocês vão ficar sabendo mais pra frente, que a gente tá muito animada. E... mas pode falar que é uma convidada especial. É uma convidada especial, só isso que vamos revelar. Então, como é um mini, não tem nada de recado, vamos para o caso de hoje, que é o da Dorothy Stang. A Dorothy Mae Stang, ela nasceu em 7 de junho de 1931 em Dayton, no estado americano de Ohio. Aos 19 anos, ela entrou para a Congregação das Irmãs de Notre Dame de Namur, que é dedicada à educação dos mais pobres. Em 1956, ela emitiu seus votos perpétuos, que são de pobreza, castidade e obediência, assim definindo a sua carreira como religiosa. Então, durante alguns anos, ela deu aula em escolas do Illinois, no Arizona, e ela se graduou em 64 na Universidade Notre Dame de Namur, na Califórnia. E aí, em 66, a irmã Dorothy, então com 35 anos, ela iniciou seu ministério no Brasil, na cidade de Coroatá, no Maranhão. A partir dos anos 70, ela começou a atuar junto dos trabalhadores rurais da região do Xingu, e ela lutava pelo fim dos conflitos agrários na região e geração de emprego e renda por meio de projetos de reflorestamento em áreas degradadas, em conjunto com os trabalhadores rurais da área da rodovia transamazônica que estava sendo construída na época. Pois é, a Dorothy fazia parte da Comissão Pastoral da Terra, um órgão da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, criado em 1975, que tem por objetivo interligar, assessorar e dinamizar os que trabalham em favor dos homens sem terra e dos trabalhadores rurais, e estabelecer ligação com outros organismos afins. Dorothy defendia a reforma agrária, palmas para essa maravilhosa, né? E mantinha contato com muitos líderes políticos e religiosos, a fim de conseguir fazer seu trabalho. Ela ajudou a fundar a primeira escola de formação de professores da rodovia transamazônica, chamada Escola Brasil Grande. Na década de 70, o governo agiu sob o lema "integrar para não entregar", e começou a vender lotes de terras no Pará, denominados contratos de alienação de terras públicas. Esses contratos eram concedidos a pessoas que, na maioria das vezes, nunca tinham visto a terra que compraram. E caso não fizessem benfeitoria no prazo de 5 anos, as terras deveriam ser devolvidas à União. Mas esses lotes eram revendidos a pessoas que não sabiam sobre essa cláusula e reivindicavam a posse de lotes. Grileiros também passavam a forjar contratos falsos para inúmeros lotes de terra. Dorothy percebeu que muitos agricultores estavam indo para o Pará por conta disso tudo e decidiu acompanhá-los. Então, né, a gente já vê aí que sempre tem, né, essa especulação no Brasil, né, cara? Desde sempre. Então, em 82, ela chegou a Anapu, que fica no Pará, e começou a ajudar na organização dos pequenos agricultores pela conquista de suas terras contra os latifundiários e grileiros. Ela sempre buscava ajudar os agricultores de modo que eles pudessem se virar sozinhos depois. Tem vários relatos que diziam que ela ia para a cidade grande, né, e aí levava, 3, 4 agricultores junto com ela, e aí, chegando lá, ela passeava pela cidade, mostrava quais órgãos públicos que eles deveriam procurar e como se informar sobre seus direitos. Ela dizia, aqui fica o IBAMA, aqui fica não sei o quê, aqui fica tal coisa. Putz, que legal, ela né, era uma pessoa maravilhosa, cara. Tem outros relatos também que dizem que por todas as cidadezinhas que ela passava e comunidades pequenas, ela sempre encontrava alguém que sabia ler e aí incumbia essa pessoa de ensinar as crianças do lugar, sabe? Ela dizia, se você sabe ler, então você ensina as crianças. Ela apoiava a criação do projeto de desenvolvimento sustentável, que ia descentralizar o controle de terras da região, que eram controladas por poucos, e distribuí-las para pequenos agricultores familiares, que aí então também incluíam práticas sustentáveis de produção, que no projeto iam ser fiscalizadas por órgãos públicos. Durante toda a sua trajetória de luta contra latifúndios, a irmã Dorothy recebia constantemente ameaças de morte, e sobre isso ela disse, abre aspas,
Não vou fugir nem abandonar a luta desses agricultores que estão desprotegidos no meio da floresta. Eles têm o sagrado direito a uma vida melhor, numa terra onde possam viver e produzir com dignidade, sem devastar. Fecha aspas. Mas nem todos estavam felizes com a presença da Dorothy. A Câmara de Vereadores de Anapu aprovou em 2002 uma moção de persona non grata contra ela. Bom, persona non grata é quando tipo, você vai para um país e faz alguma coisa lá e os caras não gostam. É tipo isso, né? Eles dizem que você não é bem-vindo àquele lugar. O que, obviamente, né, era um... Tipo, isso daí era interesse financeiro dos caras, né? Porque a gente sabe que até hoje a gente vive ali no esquema de capitanias hereditárias, né? Aquele cara lá, o ACM, esses porra aí, tudo lá, Collor, essa galera aí, né? É tudo de família que recebeu terra quando chegaram aqui, né? Exatamente. E, enfim, óbvio que ela querendo distribuir essas terras, né, e tal, não foi muito bem vista. E aí ela apresentava uma grande ameaça aos interesses dos madeireiros e grandes fazendeiros da região, que tinham muito poder político e convenceram os vereadores e o povo de que se fossem prejudicados, a cidade também sofreria com isso. A irmã Dorothy Stang foi assassinada com 6 tiros aos 73 anos de idade, no dia 12 de fevereiro de 2005. Seu corpo foi encontrado em uma estrada de terra de difícil acesso a 53 quilômetros da sede do município de Anapu. Segundo uma testemunha, ao ser indagada por seu executor se estava armada, ela levantou a Bíblia dizendo: "Eis minha arma." Ela chegou a ler alguns versículos das bem-aventuranças antes de ser baleada até a morte. Nossa, velho, até arrepiei aqui, credo. É muito foda isso. Ela, nossa, era uma pessoa incrível. Eu li, fazendo esse texto, né, um dos vereadores dessa época que tinha, porque tinham manifestações na cidade também contra ela, sabe, contra os projetos que ela apoiava. E aí ele disse que hoje em dia, ele vendo isso, ele com certeza não iria participar, ele ia pensar 2 vezes, porque hoje em dia ele vê a importância do que ela fazia. Aí ele cita exemplo de, tipo, São Paulo, no interior, que está faltando água, né, devido à exploração agrária e tal, e como, né, ela defendia toda essa exploração sustentável, não exploração, né, a agricultura sustentável e tudo mais, ele disse, realmente ela, no fim, ela estava certa, e só hoje em dia que eu percebi isso, então, tipo... Nossa, cara, sabe o que me lembra isso? Só um adendo? Me lembra o pronunciamento ontem do Bolsonaro e do Mandetta, que, tipo, o Mandetta falou que, óbvio que não tem muito a ver, mas assim, ele falou que mudou muito, porque assim, o cara, ele foi lá eu voto que sim, fora querida, adeus querida, não sei o quê. E aí quando ontem ele falou que, na televisão que, tipo, ele mudou muito desde que ele começou a entender como é que funciona a engrenagem, sabe? Enfim. Bom, desviei, mas é porque eu tô muito puta com esse ódio. No final desse texto aqui, você vai poder ficar mais puta ainda, que eu coloquei uns dados aí atuais. Vamos aos acusados, então. O Vitalmiro Bassos de Moura, que era conhecido como Bida, ele foi acusado como um dos mandantes da morte da Dorothy, que ele tinha prometido R$50 mil aos pistoleiros pelo crime. Ela tinha feito denúncias contra ele de que ele ocupava terras ilegalmente. Então, ele passou por 4 julgamentos diferentes, até por fim ser condenado a 30 anos de prisão. Desde 2015, ele cumpre a pena em prisão domiciliar. As investigações da Polícia Civil e Federal na época do crime apontaram também o Raifran das Neves Salles e o Clodoaldo Carlos Batista como os pistoleiros contratados para matar a Dorothy. Eles foram condenados a 27 e 18 anos de prisão. O Clodoaldo cumpre pena em regime semiaberto e o Raifran atualmente está cumprindo outra sentença de 97 anos de prisão pelo assassinato de mais 3 pessoas. Nossa, velho, os caras eram tipo capataz mesmo, né? Eles são capanga, contratado pra matar a gente. É porque se você for pensar, tipo, cara, ali de Brasília pra cima é muito foda, né? Os caras mandam em tudo, né, velho? Exatamente. É a região da Amazônia Legal que chama, né? Tem muito conflito de terra. Amair Feijoli da Cunha, conhecido como Tato, foi condenado a 17 anos de prisão por ter intermediado a contratação dos pistoleiros. Desde 2010, ele cumpre pena em prisão domiciliar. Regivaldo Pereira Galvão, conhecido como Tararão,
Muito bem. Enfim. Foi apontado como outro mandante. Ele cumpre pena de 25 anos de reclusão após passar 14 anos em liberdade depois de um habeas corpus. Todos eles afirmam até hoje que são inocentes. Nessa semana, no dia 14 de abril, a Polícia Militar de São Paulo informou que prendeu mais um acusado de participar do assassinato de Dorothy. Após a denúncia, ele foi preso, mas a polícia ainda não divulgou seu nome. Bom, então vamos para alguns dados, né, para manter esse caso atual, como sempre. Foi essa semana mesmo? Foi, foi quando eu estava escrevendo esse roteiro, eu descobri isso, eu estava lendo as notícias mais recentes. Olha e foi só. exatamente essa semana. Ainda não divulgaram quem que é, mas tinha um mandado de prisão contra essa pessoa, esse cara, e quando fizeram denúncia e a polícia foi até a casa dele, ele tentou fugir ainda, e aí prenderam ele. Então, provavelmente nos próximos dias vão liberar quem que é para ir a julgamento e tal. Então... Bom, então vamos lá. 15 anos depois do assassinato da Dorothy, 95% dos assassinatos de lideranças do campo foram julgados. Não foram julgados, na verdade. Dos 154 casos ocorridos entre 2005 e 2020, apenas 8 tiveram sentença em juizado. Mais de um quarto desses casos ocorreram no Pará. A Giane Bellini, que é da Coordenação Nacional da Comissão Pastoral da Terra, afirma que, aqui é um quote bem grande, mas eu acho muito importante, por isso que eu coloquei aqui. Abre aspas. O fato de haver, desde 1985, bem mais de 1.400 casos, com mais de 1.900 vítimas de assassinatos registrados como sendo associados a conflitos no campo e menos de 120 casos julgados, dá um sinal claro. O emprego da força de armas de fogo é visto como opção útil para se apropriar de terra pública ou de camponeses, já que corre um risco muito pequeno de ser investigado. Menos ainda de ser processado e condenado, perpetuando assim um clima claro de impunidade. Fecha aspas. Então é exatamente o que ela disse, né? Por esses crimes geralmente ficarem sem punição, realmente, né? Não vai nem a julgamento, cada um faz o que quer, né? A pessoa pode matar qualquer um. E por geralmente envolverem, né, lideranças de agricultores que são pobres, são pequenos agricultores, são famílias, né? E geralmente tem uma situação mais precária, realmente, ninguém dá bola. No governo atual do senhor, né, Bolsonaro, o número de conflitos só vem aumentando. Então, segundo o levantamento anual que é feito pela Pastoral da Terra, para cada 4 conflitos diários registrados em 2018, houve 5 em 2019, foi um aumento de 23%. Esses conflitos estão se concentrando na Amazônia, que é alvo de garimpos e grileiros, e que conta com o apoio do presidente. Então, mais de 100 mil famílias foram atingidas só nessa região, e dessas, mais de 6 mil foram expulsas de suas terras. Eu vou deixar na seção de links o artigo da Pública, que vem com esse relatório, tem os gráficos, tudo, é muito legal, muito importante de ser divulgado também, e tem também os dados sobre assassinato de indígenas, que também aumentou absurdamente nesse governo. Então, acho que é muito importante todo mundo dar uma olhada e acompanhar esse tipo de coisa. É verdade. E a gente, durante esse governo Bolsonaro, né, não que não fosse ruim antes, tá, gente? Mas, assim, o aumento da exploração da Amazônia e de forma totalmente irresponsável, o assassinato dos indígenas, e assim, eles estão sendo aniquilados mesmo, assim, sabe? Tipo, e o assassinato de muita liderança, também, né? E ativista, muita gente mesmo, importante, que está sendo morta e não está acontecendo nada por isso. Exatamente, e a gente acaba ficando muito preso nesse eixo aqui, Rio-São Paulo, né? Porque as notícias chegam aqui pra gente, mas o Brasil é gigantesco, a gente nem tem ideia do tamanho, é muito grande, tá ligado? Tipo, tudo que acontece ali pra cima, na região, a partir ali na região centro-oeste, norte, nordeste, a gente nem chega aqui, mas todo dia morre gente lá. Então eu queria encerrar então com mais um quote da Giane Bellini, que eu achei muito importante, que é o seguinte, abre aspas, ao longo dos anos nós vimos que quando o Estado se faz presente, garantida a integridade física das pessoas, o poder privado recua. E na hora que o Estado se afasta, o poder privado avança e expulsa. E o discurso do Bolsonaro dá coragem para quem estava com vontade de adquirir mais terra ilegalmente e seguir em frente. E é exatamente isso que você falou, né, cara? Não é que não existia antes, é que agora isso né,
É quase que incentivado, basicamente. Exatamente. É tipo isso. Tipo, antes era tudo feito de maneira. Já acontecia, né? Mas não era tão descarado. A cadela do fascismo, ela tá sempre no cio, né? Então, tipo, se você dá uma chance, os caras abraçam essa chance, sabe? Tipo, por exemplo, a gente sabe que o número de assassinatos no trânsito aumentou, o número de pessoas carregando arma ilegalmente aumentou. Por quê? Porque a gente tem um presidente que apoia esse tipo de comportamento. E não só apoia, incentiva mesmo. Incentiva. Né? Mas então é isso, gente. Vocês deem uma olhada nesses relatórios Quero ver da todo pastoral. mundo se filiando ao MST. O MST faz um trabalho muito legal, realmente. Tem um artigo deles que eu usei para essa pesquisa, porque eles, né, têm toda essa admiração pelo trabalho da Dorothy. Sim. E, inclusive, aqui no Rio Grande do Sul, eles são os maiores produtores de arroz orgânico, né, da América Latina, e eles, inclusive, estão doando muita coisa para famílias carentes nessa época de quarentena. Então, aqui na esquina da minha casa tinha a feira de orgânicos, né, do MTST. E aí o Dória quis fechar, dentro do parque, né? E o Dória quis fechar, falando... O Dória ou o Covas, sei lá. Eles falando que, tipo... Ai, mas que vocês estão tirando oportunidade. Gente, os caras estão vendendo o alimento que eles produzem. E é de muito maior qualidade, é mais barato. Vai comprar um negócio orgânico no mercado pra você ver. Sabe? Você tá ajudando pequenos produtores, pessoas isso aí, gente. que, sabe, que estão sendo dizimadas e que não tem como viver, sabe? Tipo, é bizarro. A gente aqui só compra frutas e verduras só na feira, cara, que a gente sabe que são de produtores locais aqui. Sim. E porque tu vê a diferença, né? Tipo, é muito melhor, não tem nem o que comparar. Então é isso. Exato. Gente, compre de produtores locais, os pequenos, ainda mais nessa época de quarentena, né? Os pequenos produtores vão sofrer bastante. Mas eu acho que ficamos por aqui. Se você tiver qualquer sugestão, pode mandar mensagem pra gente no Insta. Entra lá no nosso site, milcrimes.com.br, vai ter o botãozinho de apoio se você quiser nos ajudar. E tem mais algum recado, Fábio? Queria agradecer aos nossos ouvintes e é só isso. Beijo. Então, tchau. Tchau. Tchau.